Oi, pessoal! Proteger o patrimônio é um assunto que está na cabeça de muita gente, né? E uma das ideias que mais aparece é essa de levar o dinheiro para fora do país. Então, nessa análise, a gente vai mergulhar nos argumentos e nos métodos que um vídeo bem popular sobre o tema apresentou. Vamos lá! Bom, tudo começa com uma pergunta bem direta e, para muitos, bem urgente. Com o cenário que a gente tem hoje, como é que se protege o patrimônio de verdade aqui no Brasil? É essa questão que vai guiar toda a nossa conversa. Olha só o nosso roteiro para tentar responder isso. Primeiro, a gente vai entender qual é a ameaça que, segundo a fonte, justifica essa correria toda. Depois, vamos passar por 5 caminhos práticos, corretoras lá fora, contas bancárias, as tais estruturas offshore, criptomoedas e ouro. E no final, a gente amarra tudo para ver qual estratégia poderia fazer mais sentido. Então, vamos começar pelo começo, né? Pela base do argumento. A análise que a gente está vendo aponta para algumas coisas bem específicas que, na visão da autora, criam um risco real para quem tem todo o seu dinheiro aqui no país. Essa preocupação toda vem basicamente de duas ações. A primeira, o STF deu sinal verde para os bancos compartilharem dados bancários com o fisco, e a segunda, uma medida que, na prática, permite o confisco de grana que está parada em contas ou em alguma disputa na justiça. E aqui está o pulo do gato do argumento. A autora defende que essas duas coisas acontecendo tão perto uma da outra não é coincidência não. Para ela, o acesso aos dados é o primeiro passo. Com essa informação na mão, o Estado poderia lá na frente criar novas regras para confiscar dinheiro, aumentando o controle sobre o patrimônio de todo mundo. Ok, diante desse cenário de risco, qual seria a primeira estratégia prática? Usar corretoras internacionais. A ideia é bem simples na verdade. Você tira o seu capital daqui e passa a investir a partir de outra jurisdição, de outro país. E aí, o leque de opções se abre de um jeito impressionante. Pensa só, com uma conta numa corretora americana, dá para acessar o maior mercado do planeta. Investir em ações de gigantes como Apple e Google, em ETFs que seguem índices do mundo todo, títulos de dívida, enfim, o céu é o limite. Mas aqui tem um ponto que a autora considera crucial. Ela separa as corretoras em 2 grupos. De um lado, as que ela chama de 100% americanas, como a Interactive Brokers. Por quê? Porque não tem nenhuma ligação com o Brasil. Do outro lado, ela pede cautela com plataformas como a Avenue, já que uma parte da empresa agora é do Itaú. Na visão dela, isso vai contra o objetivo principal, que é justamente criar uma separação total do sistema brasileiro. Beleza, vamos em frente. A segunda estratégia é abrir contas bancárias lá fora. E aqui a análise também divide as opções em 2 categorias bem claras. De um lado estão os bancos digitais, as fintechs tipo Wise e Nomad. A análise diz que elas são ótimas para o dia a dia, para usar em viagens, ter um cartão de débito internacional, essas coisas. E para deixar valores menores. Já do outro lado temos os bancões tradicionais, como o Citi. Só que aí geralmente precisa ir até lá, nos Estados Unidos, para abrir a conta. Eles seriam melhores para serviços bancários mais robustos, mas nem tanto para investir. E aqui vem um alerta, que segue a mesma lógica das corretoras. A autora bem direta. Fuja de subsidiárias de bancos brasileiros no exterior, como o BB Américas. Para ela, não faz o menor sentido. Se a ideia é se proteger do risco Brasil, por que deixar o dinheiro numa estrutura que ainda está ligada ao Brasil? Agora a gente sobe um degrau na complexidade. A terceira estratégia é para quem já tem um patrimônio um pouco maior. As famosas estruturas offshore. Mas por que se dar todo esse trabalho? A autora aponta para uma questão bem específica, o imposto sobre herança nos Estados Unidos. Para quem não mora lá, qualquer patrimônio acima de $60 mil pode cair nessa tributação. E não é um imposto qualquer, viu? A mordida pode chegar a 40%. Então, o grande objetivo de uma estrutura offshore nesse contexto é justamente esse, proteger os herdeiros. A ideia é tirar os bens do nome da pessoa física para fugir desse imposto. E como isso funciona na prática? Bom, a fonte mostra 2 caminhos principais. Um é o trust, que é um tipo de acordo legal focado em proteger e planejar a sucessão. O outro é simplesmente abrir uma empresa offshore e essa empresa vira a dona dos ativos. A escolha entre um e outro, segundo a análise, depende muito de cada caso. Partindo para os finalmente, vamos aos 2 últimos métodos. A autora coloca eles juntos porque ambos têm algo em comum. Eles correm por fora do sistema financeiro tradicional que a gente conhece. Primeiro, o Bitcoin. Ele é apresentado como uma moeda que não pertence a nenhum governo. Por isso, em tese, seria a prova de confisco. Só que a própria autora joga um balde de água fria nessa ideia. Ela diz, olha, na teoria é uma coisa, mas na prática a força do Estado é ilimitada.
Para ela, essa história de inconfiscável não existe. A quinta e última cartada é o ouro físico. E para explicar o valor dele, a fonte usa aquela frase clássica do JP Morgan: dinheiro é ouro, todo o resto é crédito. A ideia aqui é forte. Mostrar o ouro como a única forma de dinheiro de verdade, palpável, que não depende de nenhum sistema ou governo. E um jeito comum de ter esse ouro lá fora, segundo a análise, é comprando moedas de investimento, as chamadas bullion coins. A autora até mostra alguns exemplos, como a Maple Leaf do Canadá ou a Krugerrand da África do Sul. É um mercado super consolidado lá fora. Certo, depois de ver todas essas opções, a gente chega na conclusão mais lógica possível. Não existe receita de bolo. A melhor estratégia simplesmente não é a mesma para todo mundo. Esse resumo aqui ajuda a gente a colocar tudo em perspectiva, né? Corretoras, para investir no mundo todo. Contas bancárias, para uso mais prático, no dia a dia. Offshore, para quem tem mais grana e está pensando na herança. E por fim, Bitcoin e ouro, como alternativas fora do sistema tradicional. A chave, como a autora frisa, é entender para que serve cada ferramenta. E no fim das contas, a mensagem principal que a análise deixa é essa. A decisão é totalmente pessoal. Depende do quanto se tem, do quanto de risco se aguenta e, claro, dos objetivos de vida. As necessidades de alguém que herdou uma fortuna são completamente diferentes da de quem está começando a juntar os primeiros trocados. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, uma reflexão para fechar. Com tantas opções na mesa, de contas digitais a barras de ouro, a pergunta que fica no ar é: o que, afinal de contas, define de verdade a segurança financeira?